Pedro deu show no final de semana. Ele tem sido mais, assim, fundamental nesse momento do Flamengo, Francinito? O Pedro é um jogador excepcional. Boa tarde, Marquinhos. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos. O Flamengo e Fluminense fizeram o clássico, para mim, mais eletrizante. O melhor jogo do Campeonato Brasileiro até aqui. Foi um jogaço. O Flamengo foi merecedor da vitória. O Fluminense deu um calorzinho no final, mas não abafa ali. Mas o Flamengo teve até chance de ter um placar mais elástico, na minha opinião, nesse jogo contra o Fluminense. O Flamengo está alcançando um nível melhor do que vinha jogando no começo da temporada. Teve problemas, né, com a pré-temporada. Agora a gente já vê um Flamengo diferente. São 2 jogos jogando muito bem. Primeiro lá em Cusco, contra o Cusco, né, no Peru, pela Libertadores, e ontem contra o Fluminense. Outro bom jogo do Flamengo, 2 em sequência, que já mostra que o ano 2025 pode ser repetido em 2026. Aí vão dizer, mas é muito pouco para já ter essa opinião. Mas vamos lá. Muitos jogadores do Flamengo que não estavam rendendo bem estão começando a aparecer de uma forma bem satisfatória. O Pedro, como você já falou aí, né? Muita gente pede o Neymar na seleção, tem que pedir o Pedro também. Pedro deu uma aula de futebol ontem. Gol antológico, tabelas, a aproximação com os companheiros, pressão alta, marcando pressão alta, ou seja, tudo que se pede de um atacante moderno, ele fez ontem. O Samuel Lino também, ele não cruzou para o Pedro fazer aquele gol de peito. Tá cavando uma vaga também na seleção. Ele fez amor, o Samuel Lino. Oh, meu Deus, ele saiu essa fala! Quem cruza é animal, é bicho. Ali foi um cruzamento. Isso era Lucas Piton, né? Tu sabe que isso é plágio, né? É. Sabe que a torcida falava do Lucas Piton, que ele não cruza, faz amor. Isso do Flamengo faz plágio. Então, ele fez um lance genial, que terminou com a conclusão fabulosa, extraordinária do Pedro. E outro que também está numa fase excepcional, está começando realmente a se destacar, a mostrar que realmente mereceu cada centavo aplicado nele, foi o Paquetá, dono do meio campo ontem. Bem. Botando uma pulga ali na cabeça, na orelha do Ancelotti, porque o Paquetá, para mim, tem que estar na Copa. Então, o Flamengo começa a melhorar, dá sinais de que o Palmeiras não vai correr livre aí até o final do Campeonato Brasileiro, não, vai ter o Flamengo. Aliás, os dois já estão ali, pra né? variar, né? Lado a lado, para surpresa de 0 pessoas, o Campeonato Brasileiro começa a apontar para o de sempre. Palmeiras e Flamengo brigando pelo título. Eu acho que a boa notícia para o flamenguista é que o Flamengo, enfim, está estreando na temporada. Montoril, desse momento agora com o Leonardo Jardim, já dá para entender que o filipismo ficou de lado e já dá para ver um pouco mais das características do Leonardo Jardim nessa vitória que criou casca, porque o Fluminense vinha de 20 jogos sem perder dentro de casa, como mandante no Maracanã. Não venceu qualquer um, né? Não venceu um time que estava ali no meio de tabela, um time que está bem, tanto no Campeonato Brasileiro, como também começou a olhar as Copas 0-0. Então, já dá para ver um pouquinho das características do jardinismo no Flamengo de 2026. O jardinismo, agora sim, já começa a mostrar sua identidade. Os primeiros jogos eu achava muito precipitado, porque você ainda tinha muito ali a base do time anterior. E assim, gente, o Jardim, a gente não vai requentar esse assunto aqui, mas nunca foi sobre a vinda do Jardim. Eu sempre coloquei aqui que eu sempre fui contra a saída do Felipe Luiz, mas nunca foi sobre o Jardim. O Jardim é um técnico excepcional, tem tudo para fazer um trabalho excepcional no Flamengo. E ele já pega uma base muito boa. Por mais que o time tenha começado o ano irregular, inconstante, tropeçando, com todos os problemas que a gente viu, era a mesma base de trabalho do ano passado do time que ganhou praticamente tudo. Então, a base não era terra devastada. A base de trabalho para o Jardim era muito boa e como grande treinador que ele é, a tendência é que o time melhore cada vez mais e que, de novo, brigue por todos os títulos, deve conquistar mais títulos na temporada pelo poderio que tem. E ontem o que a gente viu no Maracanã foi um amasso, né? A verdade é que o Flamengo só correu risco no final porque adormeceu ali no final, se acomodou com o resultado, mas até os 30 minutos do segundo tempo só um time jogou. O Flamengo amassou o time do Fluminense, domínio completo do Flamengo, teve possibilidade de construir um placar mais elástico, e esse é um defeito do Flamengo, de não transformar o domínio em gols. Isso muitas vezes custa caro para o Flamengo, mas assim, não tem o que falar em relação ao que time mereceu vencer ontem. O Flamengo foi totalmente superior ao Fluminense. O Montoril falou sobre essa questão do amasso do Flamengo na parte ofensiva, mas defensivamente algo que está preocupando. Sólido também. Tá sólido, mas... Melhor partida do Léo Ortiz do ano.
Melhor partida do Léo Ortiz do ano. Eu ia bater no ponto negativo em relação ao Alexandro. Alexandro, jogador de seleção brbrasileira. Não foi uma jogada, não, né? Eu sei que foi uma jogada, mas a gente sabe que nos últimos jogos o Francisco tem acompanhado mais de perto o Alexandro. Ele não tem conseguido ser tão consistente como conseguia vir ser na temporada passada, né, Francisco? O Alexandro, ele já está no fim de carreira. Ele Já até declarou que pretende não continuar, talvez nessa temporada mesmo, se transfira no meio do ano para a MLS. Depois da Copa, né? Depois da Copa, porque é um jogador que já está cansado, tem uma idade já um pouco avançada. E o futebol brasileiro, todo mundo sabe, é muito competitivo, né? Exige muito dos jogadores. E quem tem mais de 35 anos naquela faixa etária ali, sofre demais. E o Flamengo já está até monitorando alguns laterais esquerdos. Porque o Ayrton Lucas não é de confiança. Oscila muito o Ayrton Tinha Lucas. o Vinha, mandou embora pro River também. E defensivamente o Ayrton Lucas também é muito ruim. Agora a fase do Alexandre é essa. Eu jogo um jogo Mas eu bom, acho que ele jogou bem, tal. gente. Porque estão vendo, ele inclusive vai a pra atuação Copa. do Samuel Lino boa passa muito pela dobradinha dele com o Alexandre. Subiu o futebol do Samuel Lino a presença do Alexandre. Ele teve com quem dialogar melhor lá. Eu acho até que a atuação dele passa pelo Alexandre. Não sei se passa, mas a questão é que o Alexandre vai para a Copa porque não tem lateral esquerdo no Brasil. A aí. deficiência Porque ele não é muito compromete, grande. né? Isso, ele é não um cara compromete. que defensivamente, embora ele tenha dado o gol ontem para o Fluminense, defensivamente ele é muito sólido. Não costuma fazer muito sólido. Ele é um cara que com um toquinho no adversário, ele descola o adversário e consegue a marcação, recuperar a bola. Ele é muito experiente. Se você vê o Alexandre marcando um adversário, e pode ser mais jovem, mais rápido do que ele consegue. Ele não esquenta a cabeça, ele não fica nervoso, ele com a calma, com a manha, vai lá, anos de neutraliza. Europa, né? Isso, então ele tem muita experiência. Agora eu quero falar do Pedro. Vocês estavam puxando o assunto do Pedro aí. Sabe o que é a sensação que me dá? Assim, o Pedro é provavelmente mais técnico, melhor jogador do que os concorrentes dele pela 9 da seleção brasileira. Mas a sensação que eu tenho é que o Pedro despertou tarde demais nessa briga, nessa disputa. A sensação que me passa é que se o Pedro tivesse mostrado mais disposição, um pouquinho antes ele estaria chegando em vantagem agora. E aí eu trago de volta a polêmica dele com o Felipe Luiz, ano passado, questões físicas, dele não estar se dedicando nos treinos. A questão com o Pedro nunca foi técnica. Tecnicamente ele é um primor de jogador. A dúvida com o Pedro sempre foi física. Se ele está fisicamente preparado para uma competição de alto nível, de nível muito intenso como uma Copa do Mundo. E eu acho que é nesse aspecto que talvez ele tenha perdido o terreno aí para Igor Thiago, para João Pedro. O Igor Thiago, gente, não vamos tirar por pouca coisa, não. O cara tem um gol a menos que o Haaland jogando pelo Brentford na maior liga do planeta. Então é óbvio que isso tudo vai ser pesado pelo Ancelotti. Tecnicamente, para mim, o Pedro é mais jogador do que o Igor Thiago, do que o João Pedro. Mas eu acho que ele está um pouquinho atrasado nesse despertar dele. Quem está perdendo força, na minha opinião, nesta reta final, né, para a convocação final dos que vão para a Copa, é o João Pedro. Mas dizem que é o preferido do Ancelotti. Né? Mas entre um jogador que não está jogando bem e outro que está jogando bem, e vai ter pressão popular sobre isso, no caso o Pedro, o Ancelotti vai ponderar. Pedro sempre foi um jogador que o próprio Ancelotti também acompanha, né? E a comissão técnica da seleção acompanha. E não tem dúvida se ele vai levar 2, né? Ninguém sabe nem se ele vai levar 2. O Pedro, para mim, ele foi muito injustiçado no ano passado. Felipe Luiz criou uma espécie de uma birra com o Pedro, né? Achando que todos os problemas do ataque do Flamengo eram relacionados ao Pedro, e nem era. Teve alguns motivos. Na época os flamenguistas deram razão ao Felipe Luiz. Agora o Felipe Luiz é vilão de tudo, né? A conversa mudou, né? Se tu puxar nossas lives do ano passado aqui, tu vai ver os flamenguistas dando razão ao Felipe Luiz. Agora, não se trata culpa de tudo que aconteceu de ruim agora é o Felipe Luiz. Não se trata de dar razão a Alves. Vocês deram razão para ele ano passado. A forma com que o Felipe Luiz revelou o problema, tratou a situação, pareceu mais uma birra com o jogador do que propriamente uma puxada de orelha. A forma de você chegar para o jogador e mostrar para ele, né? Não sei se ele estava se dedicando, ninguém tem essa certeza. Talvez no nível que o Felipe Luiz exigisse na época, não fosse aquilo que ele quisesse. Mas o fato é que jogador como o Pedro, ele não desaprende a jogar. Também acho. A técnica do Pedro é impressionante. Muito inteligente. Ele tem mais talento do que entrega. Ele é muito inteligente. Ele tem mais talento do que entrega. Pronto, agora o Lucas colocou as coisas. O Pedro sempre dá a impressão de ter mais talento do que entrega. Vou fazer uma comparação maluca. Paulo Henrique Ganso.
Paulo Henrique Ganso sempre passou a ideia de ser um jogador muito mais técnico do que esforçado. Exatamente. De ter mais talento do que entrega, palavra que o Lucas usou. O Pedro às vezes me dá essa impressão, de que tem mais talento do que entrega. É a forma física do Pedro. O Pedro não tem muita explosão. O que ele tem é muito talento para resolver uma situação, Será toque que de dá numa letra. Copa, jogando contra times europeus? Ele já foi contra... para uma Copa. Mas não fez nada naquela Fez, Copa. Bateu um ele pênalti. Nada, Bateu um pênalti. E bateu bem, fez o gol. Eita, que feito incrível, Mas minha o Brasil não se classificou, a gente tem que lembrar E disso. outra Mas, gente, coisa, ele não fez gente, nada vocês naquela estão Copa, gente. esquecendo que se você bota lá na Copa do Mundo, se você convoca para a Copa do Mundo, João Pedro, Igor Thiago, Igor Jesus. Igor Jesus é mais do mesmo, todo mundo jogando da mesma forma. O Pedro é o diferencial, é uma mudança tática, é uma outra forma de ter um centroavante em campo. Para o Ancelotti, numa outra situação, é uma variação de jogo que a seleção ganha com o Pedro. Jogador muito técnico, habilidoso, que num toque só resolve uma situação de gol. Não, sou fã Então, do Pedro. Eu acho que isso também vai pesar na escolha final sobre os atacantes que vão à Copa do Carlo Ancelotti. Meu palpite, se fosse valendo dinheiro apostadores, meu palpite é que o Pedro não vai. Mas pode mudar o cenário? Pode. O João Pedro tá com um Chelsea que Ele tá fazer tropeçando. 3 tá partidas caindo como de aquela de rendimento. ontem, ele vai Chelsea, para a Copa. Inclusive, como o Francisco pontuou, a subida do Paquetá coincide também com a queda do André Santos no Chelsea. Queda de qualidade na seleção e do E é que Chelsea. o Andrei também é favorito Então, do Ancelotti. assim, tudo... hoje é João Pedro e Andrei. O que eu acho que hoje ele levaria João Pedro e Andrei. Mas se esses dois jogadores seguirem performando abaixo e se Paquetá e Pedro seguirem performando acima, ninguém é absoluto em seleção, não. Eu Esse acho que cenário se pode inverteu mudar. esse cenário, porque É é muito cedo mais pra dizer difícil isso. você jogar bem lá na Europa, na Premier League, do que jogar bem aqui no Mas Brasil. o Os adversários são Ancelotti, mais frágeis. treinador experiente, ele não vai ficar mudando de opinião a cada semana porque os comentários esportivos estão elogiando mais isso do que aquele. Ele tem as convicções dele e eu acho que ele não muda a rota das convicções dele por causa de um mês ruim de jogador. Se fosse assim, Eu ele acho, não conhecendo o mudaria sobre Ancelotti. o Neymar, né? Não, mas assim, pra mudar pro Neymar também não é fácil não, Francinito. A gente vai já falar do Neymar, porque o Neymar já atravessa os assuntos, né? É incrível. A gente tá Tem uma falando de outra ponte, coisa, o Neymar atravessa tem uma os assuntos. ponte que o Neymar qualquer assunto. Existe um imã. A gente tá falando de outra coisa, tá falando da guerra da Ucrânia e aí entrou o Neymar no meio. É isso. Mas, o Neymar Mas assim, é sobre daqui isso a mesmo. pouco a gente vai falar sobre o Neymar, mas pro Neymar também não é uma coisa de um mês pro outro. O Ancelotti, eu acho que ele não vai mudar as convicções deles por uma convocação em que os jogadores jogaram mal, como aconteceu a última do João Pedro. Ele não vai mudar o que ele tá planejando na cabeça dele do dia pra noite. Pro Pedro e o Paquetá furarem essa ordem na fila da cabeça do Ancelotti, Eu acho eles vão mais ter o que ter uma mais o sequência. Pedro, né? Que o Paquetá é um jogador que sempre esteve ali no radar. Entre Pedro e Paquetá, eu apostaria mais no Paquetá na Copa do que no Pedro. É, Só eu acho que o pra, Paquetá tem tem uma mais lógica chance.